Carisma Parte 3. No vídeo anterior explicamos sobre a tríade do carisma e seus níveis. Você pode ver a playlist completa no card acima e na tela final desse vídeo. Nesse vídeo falaremos algumas considerações sobre o futuro do carisma. Redes sociais e as interações humanas. Interação social é desde sempre fundamental à sobrevivência humana. Com ela nós podemos nos comunicar e cooperar. Mas atualmente a interação cara a cara vem sendo em muitas situações substituída por conversas online. Talvez o maior impacto disso está na falta de empatia. Temos uma limitação na recepção de sinais visuais. As mídias sociais também tendem a mascarar uma realidade falsa. Por um lado, quebramos barreiras físicas e distâncias, podendo nos comunicar com pessoas mesmo muito distantes. Por outro lado, estamos comprometendo a nossa capacidade de empatia. Ouça esse trecho. A interação social sempre foi fundamental para todo o desenvolvimento da espécie humana. Foi ela que nos permitiu estabelecer a comunicação. Isso gerou a cooperação social e, assim, garantiu não apenas nossa sobrevivência, mas abriu caminho para chegarmos ao topo da cadeia alimentar. Historicamente, a comunicação foi entendida como o compartilhamento de sentido por meio da troca de informações. O sentido só pode ser compreendido no contexto específico das relações sociais, no qual a informação e a comunicação são processadas. Assim, na comunicação interpessoal, aquele que diz alguma coisa, o emissor, só pode ser compreendido por aquele que escuta, o receptor, se ambos dividirem o mesmo contexto e os mesmos códigos. A comunicação interpessoal, aquela cara a cara, é tão importante para o desenvolvimento da espécie que foi considerada por alguns especialistas a coisa mais humana que existe. Não só isso. Foi também classificada como a coisa mais humanizadora, já que desperta em nós a habilidade de se imaginar no lugar de outra pessoa, compreendendo seus sentimentos, ideias e ações. A empatia despertada por uma relação assim é tão forte que, em alguns casos, não é necessário dizer sequer uma palavra para que a comunicação seja efetiva. Contudo, atualmente, a relação interpessoal está sendo constantemente substituída por conversas no celular, trocas de mensagens de texto e respostas por e-mail. A comunicação está deixando de ser feita entre duas ou mais pessoas presentes, e passando a ser mediada por máquinas que conectam pessoas de diferentes lugares em interações digitais. Trabalhar em grupo pela internet, hoje em dia, representa um grande desafio para a empatia. Basta pensar, por exemplo, naquele conhecido momento da reunião em que todos chegam a um consenso e, então, uma pessoa diz em voz alta: "Ótimo, então todos estamos de acordo", e todos assentem positivamente com acenos de cabeça. Chegar a um consenso como este numa discussão online exige fazer um voo cego, sem poder acessar a enorme quantidade de mensagens não verbais que, numa reunião presencial, estaria visível a todos. Qual é o impacto, nas interações sociais, desta nova forma de comunicação? Talvez a maior consequência disso seja uma redução na capacidade empática das pessoas, que aumenta o individualismo e reduz a habilidade de se imaginar no lugar do outro. O impacto que isso tem nas relações sociais já é perceptível, como em um ambiente lotado de pessoas que, mesmo estando cara a cara, puxam os celulares do bolso e, sem olhar para o lado, se comunicam com pessoas a quilômetros de distância, como se estivessem sozinhas ou não lembrassem mais o que é uma interação interpessoal. A interação por telefone limita o que chamamos de audição visual. Um dos maiores problemas de uma conversa remota é a falta de interação visual. As pistas transmitidas pela comunicação não verbal são importantíssimas para a compreensão. E o ponto é que hoje está se tornando cada vez mais raro falar por telefone, uma vez que a comunicação acontece via chat, do celular ou via computador. Imagine as limitações de compreensão de uma comunicação por mensagens de texto. Garanto que todos vocês já tiveram alguma discussão ou mal entendido por mensagens de WhatsApp e parte do desentendimento era em razão do tom usado pelo outro. Escuto jovens dizerem que não gostam de falar ao telefone porque não gostam da sua voz ou se sentem tímidos em simplesmente conversar. Atente para o impacto disso na autoconfiança e inteligência emocional desse indivíduo.
Não estamos mais falando de dificuldades de falar em público ou em um palco. O desafio é apenas falar. Se em uma interação a dois, muitos não gostam de falar, imagine o desafio de falar em um ambiente de trabalho, uma conversa com a família ou com a mulher ou marido. Outra consequência de um mundo mediado por mídias sociais é o aprofundamento da máscara social. As mídias digitais colocam um filtro ilusório na realidade. Reforçam percepções e sensações que nos distanciam da nossa capacidade de diálogo interno. Distraídos por falsas realidades, perdemos a sensibilidade de lidar com as próprias emoções. Quanto mais mascarada for nossa vida, mais distante estaremos da possibilidade de gerenciar emoções e, portanto, desenvolver a tão necessária inteligência emocional que nos traz confiança e brilho imprescindíveis para a ativação do carisma. A exposição e dependência do uso de aparelhos eletrônicos portáteis, como o celular, tem efeitos mais profundos do que o simples sentar em frente à televisão. Hoje em dia não precisamos chegar em casa e sentar no sofá para sermos absorvidos por histórias de ficção. Somos expostos à ilusão a cada 10 minutos, quando vamos checar a última atualização da timeline do Instagram. Ali só vemos pessoas impecáveis e dias perfeitos. Além disso, os atores da era televisiva eram ícones profissionais. Nas mídias sociais, são pessoas que vivem como nós. O que vemos são amigos, parentes e colegas de trabalho em vidas de ficção. Tal proximidade com os protagonistas da vida perfeita fortalece a aparência de realidade. O problema disso é que passamos a almejar realidades que não são condizentes com a vida real, gerando um gargalo entre o real e a vida da mídia social, o que aumenta nossas frustrações e distúrbios emocionais. Se o desenvolvimento de novas tecnologias e o avanço dos meios de comunicação têm potencializado o raio de alcance dessas interações, que não estão mais limitadas às fronteiras físicas, culturais e sociais, por outro lado, parecem comprometer o que é de mais característico em nossa espécie: a empatia. Precisamos começar a nos questionar se, de fato, o progresso só tem aspectos positivos ou se, de alguma maneira que ainda não entendemos direito, estamos nos afastando de nossa essência, daquilo que realmente somos como seres humanos. Se você está curtindo o vídeo, te convido a nos acompanhar em nosso canal. Aqui ensinamos várias coisas sobre socialização e pessoas, fazendo uso da psicologia. E não deixe de curtir e deixar seu relato pessoal aqui nos comentários, sua história pode ajudar outras pessoas. O carisma tem futuro? Hoje em dia há novos meios para a comunicação e um novo contexto. Devemos compreender o que se passa e todas as suas aplicações. Nos dias atuais, cada vez menos uma pessoa se dirige presencialmente a outra para compartilhar informações. Se estamos no trabalho e queremos comunicar algo a um colega, não vamos à sua mesa, escrevemos um e-mail ou então pegamos o celular. Se estamos em casa e queremos dizer algo a um amigo, mandamos uma mensagem ou então gravamos um áudio. A consequência prática disso é que estamos recorrendo às máquinas e às tecnologias para estabelecer uma relação de comunicação com os outros, deixando de ser necessário olhar nos olhos e estar presente no mesmo lugar ou ao mesmo tempo. A ampliação da sociabilidade em nível virtual, impulsionada por novas tecnologias, levou alguns especialistas a afirmarem que vivemos em uma sociedade em rede, onde estruturas sociais são feitas em torno do trabalho por bases microeletrônicas, processamento digital de informação e tecnologias da comunicação. Esse processo é observável em praticamente todos os países, consolidando-se como tendência irreversível e, de certa forma, inevitável. Impactos da sociedade em rede já estão sendo sentidos. É o caso da comunicação interpessoal, onde aquele olho no olho é substituído pela comunicação digital. O maior impacto desse processo reside na capacidade empática da espécie humana. No carisma, assim como na guerra, o avanço tecnológico das últimas décadas gerou grandes transformações. A tecnologia ampliou os recursos disponíveis, sejam dispositivos eletrônicos de comunicação, sejam armas de destruição mais modernas.
Com isso, pessoas passaram a atribuir mais importância ao nível tático do que propriamente às estratégias inteligentes, o que alguns especialistas consideram a taticalização da estratégia, ou seja, quando os recursos disponíveis assumem o protagonismo e a estratégia se transforma em apenas uma consequência. Principalmente quando pensamos em lideranças, o impacto da era digital tem se tornado muito visível. Cabe a elas compreender os mecanismos que estão por trás do grande impacto que alguns digital influencers, youtubers, bloggers etc., conseguem atingir na vida de seus milhões de seguidores mundo afora. Assim, a futura geração de líderes precisa desenvolver consciência das constantes transformações do cenário digital para conseguir rapidamente se adaptar e se inserir nas dinâmicas dessa rede global, superando limitações de uma forma ultrapassada de liderança, e sabendo desenvolver estratégias inteligentes a partir dos novos recursos disponíveis em cada situação. Diante do aumento das comunicações digitais e da redução da capacidade empática, como fica a questão do carisma? Considerado um fenômeno relacional, estabelecido entre o líder, o seguidor e o contexto, como devemos pensá-lo em um mundo em que as pessoas não necessariamente estão presentes e o contexto é digital? Além disso, como deve ser entendido o carisma em um mundo em que discursos, ideias e manifestações atingem, de uma só vez, milhares ou milhões de pessoas, em todos os cantos do mundo? São algumas questões sobre o futuro do carisma que precisamos responder, mas, para isso, é preciso usar a inteligência carismática para analisar e perceber o impacto da geração vivenciada. Apesar de o carisma ser uma ferramenta de poder que herdamos dos séculos de evolução da nossa espécie, talvez, daqui a um tempo, já tenhamos indícios suficientes para responder, de fato, qual será o futuro dele em uma sociedade global, cada vez mais digital e conectada. Como o carisma é um fenômeno que existe há tanto tempo no mundo, com certeza vamos nos surpreender com suas novas faces diante de um futuro não tão distante, mas que já podemos vislumbrar. Conclusão. O propósito deste livro não é oferecer uma fórmula mágica em que a adoção de 2 ou 3 comportamentos, como extroversão ou ser engraçado, vai ativar seu carisma. A ideia de compreender o carisma como uma inteligência já diz muito sobre sua complexidade e necessidade de constante treinamento. Tenho consciência de que, por vezes, a tarefa de desenvolver sua inteligência carismática pode tocar em muitos detalhes e elementos a serem dominados. Realmente desenvolver uma ferramenta tão poderosa e útil não é tarefa fácil. Os ganhos, porém, são proporcionais ao esforço. Aqueles que gostam e buscam constante superação vão se deliciar com a prática e o desafio de desenvolver a inteligência carismática. Já os que buscam uma receita mais simples e instantânea podem se frustrar com a necessidade de desenvolver tantas consciências. Mesmo para esses, acredito que ao menos alguma das 3 inteligências, ou algumas das suas sub-habilidades, suscitaram interesse e despertaram o desejo de explorá-las. Como a inteligência carismática é feita por um conjunto de inteligências, compostas de competências e habilidades, o despertar do interesse por apenas uma já é suficiente para melhorar ou aperfeiçoar o carisma. De qualquer forma, o livro foi concebido na tríade pessoal, social e contextual, para facilitar a consulta quando você se sentir interessado ou precisar agregar mais sofisticação em alguns dos pilares da inteligência carismática. Em outras palavras, o carisma não é um conceito binário, do tipo, tenho ou não tenho, mas, sim, um conceito composto de níveis, do potencial carismático máximo ao mínimo. Cada um escolhe o nível em que quer trabalhar e, consequentemente, a sofisticação do desenvolvimento das competências. De todos os ensinamentos e ferramentas que foram expostos neste livro, se eu pudesse resumir o elemento mais importante na busca do desenvolvimento do poder do carisma, eu apontaria para o despertar da consciência sobre as centenas ou os milhares de processos, ações e comportamentos automáticos e padronizados que possuímos em nossas vidas. Mesmo que você acredite que não foi capaz de incorporar todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento pleno da inteligência carismática, garanto que a simples leitura e o entendimento da existência de tantos processos inconscientes do nosso comportamento produziram efeitos transformadores.
Às vezes algumas das habilidades associadas a uma das 3 inteligências parecem brotar do nada depois de muito tempo. Algumas dessas capacidades florescerão em mim de forma parcialmente inconsciente. Na realidade, a simples exposição e reflexão sobre o tema me trouxe mudanças de comportamento a respostas automáticas que eu não achei que havia incorporado conscientemente. Ou seja, o despertar da consciência se materializa de uma forma gradual e muitas vezes percorrendo um longo caminho inconsciente. Desejo a você boa sorte, coloque tudo isso em prática que garanto que vai ajudar. E se estiver com problemas, o melhor a se fazer é procurar um profissional, ele terá as ferramentas necessárias para ajudar você. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja curioso também. Isso foi tudo por hoje, te espero no próximo. Até mais!